E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Kim mais uma vez. Hoje trazendo a continuação da aula sobre trabalho. Na última parte da aula, a gente viu a definição de trabalho, né, e a relação do trabalho com a energia. Vimos como calcular o trabalho de uma força constante e de como calcular o trabalho de uma força variável. Hoje a gente vai ver algumas outras coisas importantes. Eu tinha mencionado que eu ia falar sobre potência, mas eu achei melhor deixar isso de fora dessa aula e tratar isso depois. Então hoje a gente vai falar sobre teorema do trabalho e energia cinética, vamos falar sobre trabalho da força-peso e energia potencial gravitacional. E é claro que para falar de trabalho e energia cinética, a gente precisa falar de energia cinética. Então eu vou começar falando disso, mas depois eu pretendo fazer uma aula só falando sobre energia, os tipos e como calcular. Tá certo? Então vamos começar sem mais demora, né? Se você gosta dos vídeos aqui do canal, já deixa o like aí, se inscreve, compartilha com seus colegas aí se você gosta das aulas e também dos outros vídeos, né, que também não são de aula. Inclusive, o último vídeo muito importante aqui do canal, quem quiser assistir falando sobre falácias. Então, assiste lá que é muito bom. Então, começando aí a aula, então, energia cinética, que é a primeira parte que a gente precisa ver, é a energia associada ao movimento, ou seja, qualquer coisa que se move ou que tem velocidade diferente de zero tem energia cinética. Né? A energia está diretamente associada a isso. E a energia cinética, que a gente vai chamar aqui de EC, ela depende também da massa do objeto. Então ela é definida dessa forma aqui, ó, mv²/2, onde m é a massa do objeto, medido em quilogramas, v é a velocidade, medida em metros por segundo. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Sempre que for mexer com energia, a velocidade tem que estar em metros por segundo. Você não pode usar quilômetro por hora ou qualquer outra unidade. Se tiver em outra unidade a velocidade que o problema fornecer, você tem que converter para metros por segundo antes de fazer o cálculo. Ok? E a energia cinética, né, é medida em joules, como a gente viu na última aula. E aí, baseado nessa definição de energia cinética, a gente tem que o trabalho que a gente diz, que a gente chama de trabalho líquido, né? Eu até botei aqui, que é o trabalho da força resultante. Eu até tenho um erro aqui, ó, eu vou tirar aqui, que é o trabalho da força resultante que age sobre o corpo. Esse trabalho da força resultante, ou seja, a gente pode interpretar ele como a soma dos trabalhos realizados por todas as forças que atuam sobre o corpo. Esse trabalho, ele é dado como a variação da energia cinética do corpo. Então, variação em física, a gente usa a letra grega delta, que é esse triângulozinho aqui. Ou seja, isso aqui é a energia cinética final do corpo menos a energia cinética inicial. Então, ó, vamos escrever isso aqui, ó. Esse delta aqui é de variação. Toda vez que a gente fala de variação, é o final menos o inicial daquela grandeza. Então, aqui, ó, energia cinética final menos... final. Né? E menos a energia cinética inicial do objeto, do corpo. Então, essas são as definições de energia cinética e de teorema da energia cinética. Teorema do trabalho e energia cinética. A gente vai ver agora como aplicar isso aqui em dois exemplos, tá? Então, vamos para os exemplos. Então aqui estamos nós com os exemplos. Primeiro, a gente vai ver rapidinho um exemplo de como calcular a energia cinética, né? E depois a gente faz um exemplo sobre o teorema do trabalho e energia cinética. Então aqui, ó, nesse primeiro, bem direto, o exemplo de aplicação mesmo da fórmula, fala assim: calcule a energia cinética de um corpo de 20 kg que se move a 72 km por hora. Aqui, ó, como eu falei, ó, esse valor aqui está com a unidade em quilômetros por hora. A velocidade para a gente aplicar na fórmula, ela tem que estar em metros por segundo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é converter essa velocidade. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó,
de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide o 72 por 3,6. Divisão de um número com vírgula por um número de um número sem vírgula para um número com vírgula, o que a gente precisa fazer? A gente iguala as casas. Por exemplo, esse aqui, o 3,6, tem uma casa. O 72 não tem nenhuma. Mas o que eu posso dizer? Eu posso dizer que 72 é a mesma coisa que 72,0. É o mesmo número, é a mesma quantidade. E agora tem uma casa aqui depois da vírgula. E aí o que eu faço? Eu venho aqui agora, que os dois têm o mesmo número de casas, e tiro a vírgula de um e de outro. E aí eu faço a conta. Então ficou 720 dividido por 36. Então, ó, 36 vezes 2 dá 72. Vai dar... aí aqui não sobra nada. 36 vezes que número dá zero? Zero. Então, 72 km por hora são 20 metros por segundo. Aí é só aplicar na fórmula, né? Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, a massa é 20. A velocidade também é 20. Aqui é o quadrado, né? Dividido por 2. Então, aqui vai ficar 20. 20 ao quadrado dá 400. Isso sobre 2. Então, 20 vezes 400 dá 8.000. Então, 8.000 dividido por 2. Isso aqui vai dar 4.000 joules de energia. Beleza? Agora, lembrando, pessoal, ó, qualquer dúvida que vocês tiverem, ou se vocês notarem que tem algum erro, seja no texto que eu deixei passar, ou seja no cálculo que eu fiz, deixa aí nos comentários, né? Já quando você for descer para dar o like no vídeo, você já comenta lá o que você achou também, se teve algum erro, se você ficou com alguma dúvida. É importante vocês deixarem as dúvidas aqui embaixo, que eu respondo e tento ajudar vocês, né? Que o objetivo dessas aulas é sempre ajudar quem está querendo aprender. Então vamos lá. O segundo exemplo agora é de aplicação do teorema. Então ele fala assim, ó, um corpo de 15 kg foi acelerado partindo do repouso. Essa informação aqui é importante, ó. Partindo do repouso. Toda vez que você vê num exercício de física alguém falando partindo do repouso, significa que a velocidade inicial do cara é zero. Ele estava em repouso, ele estava parado no início. Então ele estava parado e foi acelerado até atingir uma velocidade de 10 metros por segundo. Então essa velocidade aqui, ó, é a velocidade que a gente vai chamar de velocidade final. Durante esse processo, o corpo percorreu uma distância de 100 metros. Calcule o trabalho da força resultante que age sobre esse corpo e o valor dessa força, considerando que ela está no sentido horizontal. Então vamos lá. Beleza, a primeira passo é calcular o trabalho. Aqui, ó, como eu não tenho a força, eu tenho o deslocamento, mas eu não tenho a força, então eu vou ter que usar o teorema do trabalho da energia cinética. Como que eu sei que eu vou usar isso? Porque foram fornecidas duas velocidades. Quando o objeto fornece o problema fornece a massa do objeto, velocidade inicial, velocidade final, e ele fala sobre trabalho, é porque ele quer que você use o teorema do trabalho da energia cinética. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Então, o trabalho é igual à variação da energia cinética, que é igual à energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Então, esse trabalho vai ser a massa do objeto vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Aqui, gente, vocês têm duas opções. Ou vocês já substituem direto todos os dados aqui e fazem a conta, ou vocês podem optar por simplificar primeiro, né? Por simplificar como? Você pode, ó, os dois termos da conta tem M, tem 2 em cima aqui, o M embaixo 2. Então eu posso pegar esses termos e colocar eles em evidência. E aí daria isso aqui, ó, M sobre 2 vezes
entre parênteses o que sobrou. Velocidade final ao quadrado menos velocidade final, menos velocidade inicial ao quadrado. E aí eu substituo. Fazer isso aqui reduz o número de cálculos que você vai precisar fazer com números para chegar no resultado. Então vamos lá, ó. O trabalho vai ser então 15 a massa sobre 2 vezes. A velocidade final é 10, então vai ficar 10 ao quadrado menos a velocidade inicial, que é 0. Então o trabalho vai dar 15 sobre 2, 10 ao quadrado dá 100. 0 fica 0. 100 menos 0, 100. Então, o trabalho vai ficar 15 vezes 1000, ou vezes 100, dá 1.500. Sobre 2, que dá 750 joules. Então, descobrimos o trabalho. Agora, ó, o problema também pediu para a gente calcular o valor da força. Aí, ó, se agora eu sei o trabalho, sei o deslocamento que o corpo fez, a distância que ele percorreu, né, os 100 metros. Então, eu posso simplesmente aplicar na fórmula aqui, ó, trabalho, naquela primeira fórmula que a gente viu, que é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Aí tem um fato interessante. A força resultante sobre o objeto, nesse caso aqui, né, ela vai estar no mesmo sentido. Por isso que ela disse aqui que é sentido horizontal. Então esse cara aqui, ele não entra na conta, ele fica como se fosse 1. Então, 1 vezes qualquer coisa não faz diferença. 1 é o elemento neutro, né, da multiplicação. Então o trabalho vai ficar simplesmente a força vezes o deslocamento. A força é o que eu quero saber, o deslocamento é 100. E o trabalho, vou ter botado logo aqui, né? Deixa eu apagar então. O trabalho, a gente calculou e achou 750. Passo 100 dividindo, né? A gente vai ter que a força é igual a 750 sobre 100. Então a força é de 7,5 newtons. Então tá aí o exercício já de aplicação resolvido. É claro, gente, ó, eu já falei na outra parte da aula, vou falar agora de novo, né? Esses exercícios aqui são exercícios de aplicação, onde a gente simplesmente, o problema, ele dá os dados que a gente precisa e a gente só pega essas informações e aplica no conceito, na fórmula que a gente aprendeu. Então esses exercícios, é claro que eles são mais simples, são o primeiro contato com o uso do conteúdo. Mas na terceira parte dessa aula, que vai ser a última, eu vou fazer só exercícios. E aí eu vou fazer exercícios de nível mais simples, mais ou menos, e exercícios mais elaborados, ok? Então é isso. Agora a gente já falou sobre o teorema do trabalho da energia cinética, energia cinética, a gente vai falar sobre o trabalho da força da gravidade, o trabalho da força peso. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre trabalho da força peso, ou da força da gravidade. E a primeira coisa que a gente precisa pontuar aqui é que existem forças que a gente chama de forças conservativas e forças não conservativas. A definição formal de força conservativa e não conservativa, ela é muito rebuscada, ela precisa de uma matemática que não se aprende no ensino médio. Então, o que a gente precisa saber disso aqui? A gente precisa saber o seguinte, ó, que as forças conservativas, o trabalho dessas forças não depende da trajetória. Ou seja, a gente só está interessado na distância entre o ponto final e o ponto inicial do trajeto. Por exemplo, se o objeto ele sai de um ponto A para um ponto B e ele é movido por uma força conservativa, não interessa se ele vai ficar fazendo um monte de volta aqui até chegar no ponto B. O trabalho realizado por essa força conservativa, ele só depende da distância entre A e B. Só isso. No caso das forças não conservativas, não. Né?
Essas forças, elas dependem sim, o trabalho delas depende da trajetória. E uma das forças conservativas que a gente tem é justamente a força da gravidade, a força peso. Né? E a definição de força conservativa ela está diretamente associada ao conceito de energia potencial. Né? As forças conservativas elas são forças que estão associadas a um potencial. Então, no caso, a uma energia potencial. Então, a força da gravidade está associada a uma energia potencial gravitacional. E como que a gente calcula essa energia? Bom, a energia potencial gravitacional em relação à Terra, né, quando a gente trata de movimentos próximos à superfície da Terra, a gente define ela como sendo energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Essa altura aqui, esse H, é a altura do objeto, altura em relação ao solo, né? E ela é medida em metros. A massa é medida em quilos e a gravidade é... Bom, pelo menos aqui na Terra a gente usa como 9,8 metros por segundo ao quadrado ou 10, dependendo do problema. Na maioria das vezes vai ser 10. E é a energia potencial medida em joules, a gente já viu, né? Massa em quilos e a gravidade em metros por segundo ao quadrado. Com relação ao trabalho da força-peso, a gente diz o seguinte, ó, que o trabalho, ele é definido, o trabalho da força-peso, ele é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. Que aí é o seguinte, ó, se o objeto estiver subindo, esse trabalho aqui vai ser negativo, como tem que ser. Por quê? Porque se ele está subindo, a força da gravidade está contrária ao movimento. Então, ela vai atrapalhar, o trabalho tem que ser resistente, tem que ser menor que zero. Agora, se o objeto estiver descendo, o trabalho vai ser positivo. Por quê? Porque a força da gravidade auxilia na descida do objeto. Então, o trabalho é motor, como a gente falou lá na primeira parte da aula. E agora que a gente já viu esses conceitos, vamos ver aqui alguns exemplos de aplicação. Então, vamos a eles. Então, aqui estão os exemplos. O primeiro exemplo, com relação à energia potencial gravitacional, fala assim, ó, calcule a energia potencial armazenada em um corpo de 25 kg que se encontra a uma altura de 30 metros em relação ao nível do mar. Então, é só pegar, a gente vai usar aqui a gravidade igual a 10, tá? Não botei aqui, mas G é igual a 10. Então, a gente viu que a fórmula para a energia potencial gravitacional é isso aqui. Então, é só substituir, né? A massa é 25, a gravidade é 10 e a altura é 30. Aí é só multiplicar 225 vezes 10, 250. 250 vezes 30 vai dar 7.500. Isso aí, 7.500 joules. Então, é um exemplo bem simples, só para a gente ver mesmo onde que a gente substitui o que é na fórmula, né? M de massa, H de altura e o G é a gravidade, que vale 10. Agora, ó, a gente vai ver esse exemplo 2 aqui, que ele fala, ó, calcule o trabalho realizado pela força-peso quando um guindaste ergue um container de 3 toneladas a uma altura de 10 metros. Aqui é partindo do chão, tá? Faltou aqui também. Partindo do chão, ou do solo, né? Então, como a gente viu, ó, o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. Ou seja, menos a energia potencial gravitacional final, menos a energia potencial gravitacional inicial. Então, vamos lá, ó. Então, o trabalho vai ser menos massa vezes gravidade vezes a altura final. Só F, né? Menos
M vezes G vezes H inicial. Massa vezes gravidade vezes altura inicial. Da mesma forma como a gente fez lá no teorema do trabalho e energia cinética, a gente pode colocar em evidência aqui, ó, o M e o G. Então fica menos mg, que multiplica H final menos H inicial. A gente pode até jogar esse menos aqui para dentro do parênteses, né, e ficar M vezes G, H inicial menos H final. E isso vai ficar, ó, trabalho é igual a massa vezes a gravidade. A massa é 3 toneladas. 3 toneladas são 3.000 quilos. Então, 3.000 quilos vezes 10, que é a gravidade, vezes a altura inicial. Se ele partiu do chão, a altura inicial dele é 0. E a altura final é 10, que ele vai ficar 10 metros de altura. Aí é só multiplicar, né? 3.000 vezes 10 dá 30.000. 0 menos 10, menos 10. Então, ó, trabalho é igual. 30.000 vezes menos 10 vai ficar menos 300.000 joules. Como a gente falou, né? Como o objeto está subindo, a gravidade atrapalha o movimento de subida. Então, o trabalho tem que ser negativo ou resistente. Então, pessoal, é isso. Na próxima aula a gente vai ter, né, exercícios. Tá aqui, ó, exercícios. Essa é a última parte da aula. A gente vai fazer exercícios de diversos níveis. Aí eu vou selecionar alguns exercícios legais para a gente poder fazer para finalizar essa parte, tá certo? Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, de compartilhar ele com seus colegas, né, com seus professores também. Se você achar que seu professor pode pegar alguma dica, alguma coisa, pode deixar lá. É sempre um prazer e até bom o professor assistir o vídeo, que eles podem fazer também críticas construtivas, dizendo, ah, faltou falar disso, poderia falar disso aqui, fazer isso aqui. É sempre bom receber essas dicas. E não se esqueça, é claro, de se inscrever no canal, né, para ficar ligado aí nos próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Até a próxima e fui!